Bom dia, gente, povo de Deus, tudo bem? E aí, foram na missa da luz ontem? Foram rezar, gente? Foram orar por aqueles que já estão lá no purgatório? Agora você já sabe que pode orar por todos que estão no purgatório, tá? Só você conduzir as suas preces para que Deus Pai, para que Jesus Cristo, Espírito Santo, Trindade, Virgem Maria possam, tá? Ter as suas orações, gente, para que aqueles mais necessitados, tá? Para aqueles que estão precisados mesmo, recebam esta oração, tá? A sua oração, tá? Porque depois que está lá não adianta mais, minha gente, tá? O importante é aqui. Lembrando da festa que ontem não falei, tá? Por conta do tempo do vídeo, de Nossa Senhora de Caravaggio, tá? Que é onde também foi celebrado, onde é celebrada a festa de Nossa Senhora de Caravaggio. Segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu em 1432 a uma camponesa em Caravaggio, cidade da Itália, marcada à época por violência e divisões. No lugar da aparição, construiu-se um santuário onde os devotos foram agraciados com muitas bênçãos e curas. A devoção chegou ao Brasil por meio dos imigrantes italianos e é sinal para um mundo que anseia por unidade e paz. Nossa Senhora se mostrando presente por todos os confins da terra, como já falamos aqui, né? Mostrando o seu amor, sua bondade, sempre presente, né? Sempre trabalhando. Antífona, terça-feira, dia 27, sexta semana da Páscoa, tá? Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus. O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Aleluia! O que nos lábios do salmista ecoava como esperança, estendereis o vosso braço em meu auxílio, tornou-se realidade concreta na vida dos missionários. Misteriosamente, libertados da prisão, confiemos no Senhor que nos dá um defensor nos momentos difíceis da existência. O Espírito Santo, minha gente, é o defensor, ele que vai te ajudar, não esqueça. Tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor, Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive nas alturas, que o Senhor possa mandar o Espírito Santo para acompanhar a leitura, para que essa leitura seja proveitosa para aqueles que seguem o canal que é do Senhor, meu Deus, que a verdade seja dita, que a verdade que o Senhor gostaria seja trazida, né, pelo seu Evangelho, não por fontes pessoais, individuais, por ideologias, né, por ideologias erradas, mas sim pela sua vontade, pela sua palavra, Senhor. Que a Virgem Santa, Mãe de Deus, nos acompanhe, Arcanjo Miguel, todos os santos e anjos, seu anjo da guarda, que está sempre com você, ore por ele, minha gente, tá? Ele sempre está com você, o seu anjo da guarda, né? Olha como Deus é bom, né? Que manda até um anjo da guarda para você, além do Espírito Santo, minha gente. Então, é falta de vontade às vezes, tá? Não é a falta da bondade de Deus. Vamos para a liturgia. Pega lá a sua Bíblia então, você vai lá em Atos dos Apóstolos, vamos continuar para nós aprendermos o que aconteceu depois. Você vai pegar a sua Bíblia no capítulo 16, do versículo 22 ao 34. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhe rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Dessa vez não era Pedro, né, João, né, gente? Era Paulo e Silas. Ao receber essa ordem, o carcereiro
levou-os para o fundo da prisão e prendeu-os, os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Minha gente, o Espírito Santo trabalhando e trabalhando firme, né? Vamos para a explicação agora, minha gente. Tá? Vamos lá para o versículo, então, 22, né, do 16, lá de Atos dos Apóstolos. Já pegou a sua Bíblia para acompanhar? Os magistrados, 22 ao 24. Os magistrados agiram precipitadamente, influenciados pela multidão. Paulo e Silas tiveram as vestes retiradas, foram açoitados e lançados na prisão, antes de se investigarem as acusações contra eles. Injustiça, né, minha gente? Injustiça. 25. Em vez de se deprimirem ou de tramarem uma fuga, Paulo e Silas mostraram confiança naquilo que Deus tinha reservado para eles. Esse foi um poderoso testemunho para os demais prisioneiros. Minha gente, então, aqui é mais um exemplo que a gente não deve se desesperar, né? Mas entregar com confiança as nossas orações a Deus e ter a certeza que Ele vai achar uma solução para nós, né? Através do Espírito Santo de Deus, né? Depois, minha gente, lá no 25. No 26, Lucas não o afirma, mas claramente o grande terremoto foi uma ação de Deus. Em resposta às orações e louvores de Paulo e Silas, o carcereiro entendeu isso. Claro que entendeu, né, minha gente? Devia estar apavorado, isso sim, né? Deu um terremoto, achou que todo mundo tinha fugido, todo mundo estava lá quieto, né? Para ele não se matar. 27. Se algum preso escapasse, seus guardas ou carcereiros romanos seriam condenados. Por isso que ele já queria se suicidar, porque ele não queria passar por isso. Crendo que seus prisioneiros tivessem fugido, o carcereiro de Filipos preferia uma morte rápida a ser preso ou executado. Que tristeza, né, minha gente? Ele só estava fazendo o serviço dele ali, né? Deu para ver foi isso, não era um louco, né? Um maluco, né? De continuar querendo matar todo mundo. Do 29 ao 30, o carcereiro prostrou-se, tremendo, porque compreendeu que o terremoto era sobrenatural. Isso o levou a fazer a pergunta mais importante no livro de Atos: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele foi poupado da morte no tremor, foi poupado do suicídio ao descobrir que os presos não tinham fugido, e agora desejava ser poupado do julgamento futuro de Deus, porque ali ele já conheceu Deus, né, minha gente, o poder de Deus. Ele não queria, ele queria se converter, minha gente, ele acreditou, né, porque o Espírito tocou seu coração. Depois, no 32, no 31, Paulo e Silas tinham uma resposta direta para a sua pergunta objetiva: crê no Senhor
Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Sobre o batismo dos da casa, ver nota no versículo 15, tá? Vamos ver a nota no versículo 15, né? Para ver assim, já nós não lemos, e se lemos, vamos ler de novo. Assim que regressaram a Antioquia, Paulo e Barnabé relataram o que Deus tinha feito na Ásia durante a primeira viagem missionária. Em especial a evangelização dos gentios. Desceram certos homens da Judéia e procuraram modificar a abordagem paulina aos não-judeus. Ao insistirem que os gentios fossem circuncidados, eles fizeram a observância dos rituais judaicos em requisito para a salvação. Nós já falamos isso, mas isso daqui, minha gente, vocês lembrem que Barnabé, ele era metade judeu, então Paulo achou melhor, tá? Ele fazer a circuncisão, ser circuncidado, por quê? Porque senão os judeus, né, que era o povo escolhido, que já tinham as leis, né, e entendiam que eram pagãos, eles não aceitariam de forma agradável, não aceitariam, né, mas ele entendeu, ele compreendeu e aceitou, né, ser circuncidado. E Paulo levou ele, e ele foi aceito, né? Se não fosse assim, teria com certeza uma dificuldade muito maior em aceitá-lo, né? E vamos voltar para a leitura. O que ficou claro aqui, né, minha gente, é que assim, o batismo do carcereiro e também o batismo, né, e a circuncisão e o batismo também de Barnabé, né, e a conversão de Barnabé e também do carcereiro, já aqui ficou claro, né, em relação ao evangelho, né, que o evangelho é para todos e foi para todos, desde que existisse esta profissão, né, de fé. Então, ó, o batismo do carcereiro e de todos os seus seguiu quase imediatamente sua profissão de fé no Senhor, né? E o batismo já falamos dos da casa, né? Depois no 34, a alegria do carcereiro é evidente. O que parecia um desastre fatal tornou-se o início jubiloso de sua nova vida em Cristo. Ele e sua família tornaram-se membros da crescente igreja em Filipos, uma igreja que foi tão cara a Paulo, né? Tão cara no sentido de que Paulo tinha um sentimento, né? Sentimento de amor, né? Para Paulo. Quando mais tarde Paulo escreveu que agradecia a Deus toda vez que se lembrava dos filipenses, esse homem e sua família podem ter lhe vindo à mente, né, minha gente? Você vai ver lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 3. No capítulo 16, versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem soltos. Alguns eruditos alegam que o versículo 35 seria uma continuação apropriada do versículo 24, e que esse e outros episódios de soltura da prisão seriam parte de um corpo de literatura mítica no qual Deus governa sobre fenômenos naturais em benefício do seu povo. Existe sim essa proteção de Deus, minha gente, tá? Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. E sempre existe essa proteção em benefício da maioria, tá? Da maioria, nunca esqueça, né? Da maioria de Deus do bem. Consequentemente, eles alegam que os versículos 25 e 24 seriam acréscimos fictícios. Entre os vários problemas com essa conclusão estão os seguintes. Primeiro, é possível que os magistrados tenham ordenado a soltura de Paulo e Silas por compreenderem que tinham exagerado ao prendê-los logo de início. Segundo, é bem provável que os magistrados tenham sentido o terremoto e tenham sido informados acerca dos eventos na prisão e que isso os levou a temer o juízo de Deus. Tá? Depois, minha gente, nós não vamos continuar, que aqui até já passou do 34. Tá? E vamos para a gravação aqui na Cuca, tá? Para gravar agora sobre essa leitura, tá? Principalmente vai narrar a prisão,
né, de Paulo e Silas em Filipos e a conversão do carcereiro, tá? O poder de Deus, tá? Libertando através de um terremoto, né? Poderes da força da natureza, como sempre Deus se mostra. As portas da prisão se abrem, o carcereiro assustado chama Paulo e Silas e aí ele vai receber depois o batismo, né, minha gente? Ele e a família dele. Depois, para gravar na mente a prisão e o sofrimento, a multidão incitada por pessoas que praticavam feitiçaria se levanta contra Paulo e Silas, que são açoitados e lançados na prisão. O louvor na prisão, apesar do sofrimento, Paulo e Silas oram e louvam a Deus. Como eu falei para vocês, ore e louve a Deus nos momentos de dificuldade, tá? Porque é um livramento que você está passando, é uma coisa que vai passar, não perca sua fé, né? Sua crença em Deus, não veja as coisas como se fossem ruins, tá? E sim um livramento. O terremoto é a abertura da prisão. Um terremoto acontece abalando a prisão e abrindo as portas. A conversão do carcereiro. O carcereiro, ao ver a situação, se assusta e questiona como que ele deve se salvar. A mensagem de fé. Paulo e Silas o convidam a crer em Jesus, ele e toda a sua família, né? A alegria e o cuidado. Paulo e Silas são cuidados pelo carcereiro, que agora convertido os leva para casa e lhes oferece comida. Ele já está alegre e feliz, porque ele viu o poder de Deus, né, minha gente? E as reflexões, vamos refletir, né, a importância, a força do louvor e da oração, né, como é importante em meio às dificuldades, as doenças, as tristezas, né, principalmente as tristezas e as doenças, né? Louvar o nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus, quando alguma coisa de ruim te acontece. E você sendo seguidor de Jesus Cristo, tá? Você tentando, se esforçando para levar uma vida cumprindo as leis de Deus, na santificação, tá? Por mais que você seja um pecador, que você erre, você vai se confessar, você vai continuar, você vai tropeçar, vai cair, mas vai se levantar. Isso que é, tá, minha gente? Quando você orar, você creia, você acredite. Isto aqui é o que está dizendo aqui. A força do testemunho, a vida de Paulo e Silas, marcada pela fé e pelo louvor, é um testemunho que leva à conversão do carcereiro e de sua família. Gente, por isso que eu falei, se você tem fé, se você louva Jesus Cristo, você crê que a sua oração faz alguma coisa, que faz algum sentido, que tem algum significado, que tem algum poder para nosso Senhor Jesus Cristo, ore por aqueles que estão no purgatório, minha gente, orem, tá? Porque lá existe milhões, minha gente, milhões de almas sofredoras, tá, gente? Até parentes, pessoas que você conheceu, tá? Nunca esqueça disso, gente, tá? Ore quando você for, vá na segunda-feira só para isso, minha gente, tá? Se você, com certeza suas orações vão ser ouvidas por Nosso Senhor, tá? Vão ser ouvidas sim. E vai existir sim um trabalho espiritual para que algo seja feito no purgatório, nos tipos de purgatório, né? Porque não é um só. E depois, minha gente, a importância da família na fé. Você ora com a sua família, você não sabe a importância, minha gente, Deus, quando criou a humanidade, o principal plano dele era a família, tá? A família dele é a menina dos olhos dele. Então, se esta família ora, o poder que existe, por isso que o demônio quer acabar com as famílias, tá? Com ideologias, com pensamentos distorcidos, com pessoas que pregam aquilo dali que não é verdade, que está na palavra. Como é importante, né? Porque quando você vive numa casa onde só você crê, o seu esposo não crê, infelizmente você vai sofrer muito, né? Às vezes ele pode ser um esposo bom, um esposo que não faz mal, mas ele não quer ir na igreja, né? Não quer nem fazer o sacramento na igreja de casamento, né? Mas ele não entende a importância que é. Você não deixe de orar, tá? Porque o Espírito Santo é poderoso, Jesus Cristo é poderoso, tá? A sua oração é poderosa, creia, meu irmão, minha irmã, tá? Se você está há anos com uma pessoa que não quer conversão, que não quer saber, não deixe de orar. Uma hora
o coração dela vai ser tocado, mas espere também que algo aconteça com ela, para que ela, se ela for uma pessoa de coração muito duro, né, que não gosta nem de passar na frente da igreja, a sua oração vai fazer isso, não vai matar, tá? Mas vai alejar, a minha mãe falava isso, vai alejar, vai fazer pensar, vai fazer parar, vai fazer refletir, né? E aí tudo vai fazer sentido, né? Porque o Espírito Santo vai fazer isso, não é você que vai fazer isso, não é você que vai dar sermão, minha gente, é o Espírito Santo, tá? Você pode conversar, explicar, né? Como sempre, né? Tentando, mas é só o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que vai fazer essa conversão, tá, minha gente? E aqui a importância da família na fé, né? Quando um se converte, né, gente? Sempre o outro também vai. E aí a família, essa força, porque, gente, vocês não têm noção do poder da oração de uma família, né? E porque ali é um só, é uma carne só, o esposo, a esposa, né? E eles vão deixar frutos, eles vão deixar o seu exemplo para o filho, para os filhos, né? E isso daí, gente, vai ficar para toda a vida, né? A passagem aqui na Terra é pequena, é curta, mas os filhos ficam e deixam para seus netos, porque é a herança que Deus promete, tá, minha gente? Depois lá, a esperança no meio da tribulação. A passagem oferece esperança para aqueles que estão passando por dificuldades, lembrando que Deus está sempre presente e que por meio da fé é possível vencer as adversidades. Gente, não seja hipócrita, né? Sempre faça a sua oração e não pense mais, né? Creia que algo irá acontecer que vai mudar tudo, tá? Que vai mudar tudo. Ah, você pode dizer, mas não muda, não muda. Mas não desista, porque não é uma oração, tá? Peça todo dia, tá? Faça o rosário, faça algum sacrifício que agrade a Deus, né? Cortar o cabelo não é sacrifício não, minha gente, tá? Caminhar 2 quilômetros também não, fazer jejum de 2 horas também não. É fazer algo que realmente, né, seja agradável aos olhos de Deus. E a reflexão é que o louvor quebra as correntes que nos prendem, o louvor a nosso Senhor, o amor, tá? Quebra o coração duro. Por quê? Porque essa pessoa que tem esse louvor, esse coração duro, ela vai modificar, ela vai amar, ela vai compreender isso, ela vai modificar a sua moral, a sua mente, entendendo que Jesus foi como Jesus foi, querendo ser como Jesus foi, sendo uma imitação, tá? Algemados e presos no madeiro, Paulo e Silas rezavam e cantavam hinos de louvores a Deus com tanto poder que sacudiu os alicerces da prisão e todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É o poder de Deus, né, minha gente? Eles eram homens de fé. Hoje, gente, esta é o nosso estudo da palavra do Senhor. Que ela tenha sido de valia, que você possa ter aprendido mais um pouco e também o seu conhecimento tenha sido aumentado e que a sua esperança, sua forma de ver as coisas, sua forma de pedir, de louvar, que seja honesta, verdadeira, de coração aberto, de coração puro, que com certeza Jesus prometeu, minha gente, né? Jesus prometeu que todo aquele que pedir, que estiver nas leis dele, Deus o ouvirá. Deus o ouvirá, meu irmão. Deus o ouvirá. Então, não pense em mais nada, não olhe para os lados, não escute pessoas, a não ser Jesus Cristo, a sua fé. Vamos então agora para o Evangelho do dia, nesta terça-feira, minha gente. Vai lá pegar sua Bíblia, já pegou, né? Seu aplicativo, Google, tá? A internet é uma ferramenta poderosa, tá, minha gente? Não use para fins inúteis, tá? Não use para fins inúteis. Use para fins úteis e que agradam ao nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 16, do versículo 5 ao 11. Evangelho de João. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. João, capítulo 7,
capítulo 16, versículo 7 ao 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Vamos agora para a explicação. Então, minha gente, vamos lá. A referência ao Consolador, já falamos, né, remonta à vinda esperada do Espírito e a inauguração da Era do Reino na literatura profética, tá, do Antigo Testamento. As notas você vai poder ver em Jeremias capítulo 31, do 31 ao 34, Ezequiel capítulo 11, versículo 17 ao 20, depois capítulo 36, versículo 24 ao 27, capítulo 37, do 1 ao 14. E esses daqui mesmo, tá? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Tá. Depois, lá no do 8 ao 11, o Espírito Santo julgará o pecado de incredulidade do mundo com base na sua justiça. Sobre o príncipe deste mundo, ver nota em 12:31. Como já vimos, né? Mas vocês querem ver de novo? Vamos ver de novo. Vocês querem ver de novo? Bora ver de novo. 12:31. O príncipe deste mundo, em seu estado caído e pecaminoso, é Satanás. Agora na cruz, o diabo seria expulso ou derrotado de um modo decisivo. Então, gente, ele seria derrotado e expulso de modo decisivo. Isso aqui é o que nós vimos. Vamos continuar para entender mais a leitura. Depois, gente, lá do 8 ao 11, nós já limos, né? Nós já lemos, perdão. E a respeito do Espírito da Verdade, o ministério do Espírito em conduzir os seguidores de Jesus a toda a verdade cumprirá o desejo do salmista pela orientação divina. Aí você pode conferir em Salmos, do capítulo 25, do 4 ao 5, 43, versículo 3, 86, versículo 11, 143, versículo 10. Isaías relatou como Deus conduziu o seu povo no deserto por meio do Espírito Santo. Isaías, capítulo 63, versículo 14. Uma das poucas referências que temos, tá, é essa de Isaías que fala do Espírito Santo no Antigo Testamento. A palavra anunciará, do grego anangelo, ocorre mais de 40 vezes no livro de Isaías. Nessa obra profética, se diz que o anúncio de coisas vindouras pertence exclusivamente a Deus. Tá? Isaías, capítulo 48, versículo 14. E que o próprio Senhor desafia os enganadores a declarar as coisas vindouras. Isaías, capítulo 42, versículo 9, 44, versículo 7, 46, versículo 10. E aí depois temos mais Isaías, 41, versículo 21 ao 29. Tá, gente? Então, aqui não tem mais nada sobre o Espírito Santo. Agora, para gravar na sua mente,
Lá do 16, do 5 ao 11, nos versículos, capítulos, em João, Jesus explica, né, aos seus discípulos a importância da sua partida e a vinda do Espírito Santo, que os guiará. A tristeza dos discípulos face à partida de Jesus é contrabalançada, pela promessa de que o Espírito Santo continuará a sua obra de transformação e salvação. Desculpa, gente. Depois, explicação para você gravar aí na cuca. A partida de Jesus. Jesus, com certeza, minha gente, ele deveria voltar para o Pai, com certeza estava no itinerário de Deus, para que o Espírito Santo pudesse vir, né? E isso ele deixou bem claro. Trouxe tristeza? Trouxe. Mas também ele consolou dizendo que traria o Espírito da verdade e da justiça. E também o testemunho, né, com ele, sobre Jesus Cristo. Isso foi o que nós aprendemos aqui nesta leitura. Depois o Espírito Santo Paráclito, tá? Jesus afirma que é bom que ele vá, pois se não for o Espírito Santo não virá. O Espírito Santo é paráclito, é defensor, é advogado, tá? É orientador, é o que te protege, o que te guia, é o que te mantém orientado, tá? Este que será enviado aos discípulos para os guiar, consolar e fortalecer é o mesmo, tá? Que hoje também Jesus nos deixou, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo. E a missão do Espírito Santo, tá? Que ele falou, acusará o mundo do pecado, o Espírito Santo revelará a verdade sobre o pecado, mostrando que o mundo não acreditou em Jesus, tá? E muitos ainda hoje não acreditam. Provará a justiça, o Espírito Santo mostrará que Jesus está indo para o Pai e que, portanto, a justiça está em Deus. E Deus sempre está no comando de todas as coisas, sejam ruins ou boas, tá? Condenará o mundo e o príncipe do mundo. O Espírito Santo demonstrará que o chefe deste mundo já foi condenado e que a vitória de Jesus está em andamento. Então você não tem o que temer, meu irmão. Se você é de Jesus Cristo, se você é de Deus, né? Se você é cristão. Agora, se você não é, trate de dar um jeito de sair disso, né? Logo, porque você vai ver, você vai para um lugar que ninguém quer ir, tá? Que é o inferno. Depois, a importância da partida e da vinda do Espírito Santo. A partida de Jesus é necessária, tá? O Espírito Santo assume a missão de Jesus, e guiando e fortalecendo seus discípulos, e continuará a obra de salvação e transformação do mundo. Então, nunca esqueça, tá, gente? Que as pregações, o padre, o sacerdote, o pastor, eles não têm o poder de conversão, porque quem converte é quando o Espírito Santo toca o coração, né? Através da vontade de Deus, né, minha gente? Então, o representante de nosso Senhor Jesus Cristo ali, com certeza, é um comissionado por Deus. Então, o Pai trabalha sempre, né? Como já foi dito, como Jesus disse. Então, a sua função, como já falamos, é sempre abraçar, é sempre receber, mas nunca querer converter, porque você não tem este poder, meu amigo. Você tem soberba quando você pensa assim. Então, você está sendo guiado, mas não pelo Espírito de Deus, não. Você está sendo iludido. Você peça ajuda imediatamente, tá? Para que o Espírito Santo lhe traga a verdade e a justiça. A importância, aqui se fala muito da importância da partida de Jesus e da vinda do Espírito, né? Que foi o que ficou dessa leitura. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, né? Que continuará a obra de Jesus, guiando os discípulos, revelando a verdade sobre o pecado, a justiça e o julgamento. Ele é o Consolador, o Defensor e o Advogado, que juntamente com os discípulos continuará a missão de salvação e transformação do mundo. Jesus disse isso, minha gente, na Bíblia, tá? Jesus disse, o Espírito Paráclito, tá? Então, não ignore o Espírito, não ignore, não se baseie, porque Jesus não está aqui, ele deixou o Espírito, tá? Lembre disso, nunca esqueça disso, mantenha seus pensamentos elevados a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai, tá?
mas chame o Espírito Santo para lhe ajudar, tá? Fale com o seu anjo da guarda, tenha uma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Para que você possa ter a proteção do Espírito Santo de Deus, tá? Para que você possa ter o encaminhamento, a ajuda, tá, minha gente? Então, esta é a leitura e espero que aqui você tenha aprendido algo de bom, que as palavras escritas na Bíblia que nosso Senhor Jesus Cristo deixou fiquem mais claras e você veja que a fundação das igrejas primitivas começou lá, hoje se estendeu para todos os confins da terra, hoje são divididos entre pastorais, entre capelas, paróquias, porque cresceu, minha gente, cresceu em número, tá? Mas muitas coisas, infelizmente, não acompanham, né, a vontade de Jesus Cristo e nem, né, a mentalidade dos apóstolos, né, da época, né, esta devoção, este respeito, este amor, este temor, né, que o Espírito Santo nos traz através da nossa fé. Então, tudo que você faz é para a honra e glória de Deus, de Jesus Cristo. Você que seja no seu trabalho, seja na sua casa, né, na sua igreja, tá? Todo o elogio que você ganhar, todo toda aquela bajulação, muitas vezes existe, né? Nada é para você, é para Deus, é para Jesus. Quanto mais você sabe, mais você serve. Quanto mais você entende, melhor você vai entender. Você vai ter generosidade em aceitar aquele irmão que está começando. Jamais ter a soberba de querer mostrar tudo que você sabe. É pelo contrário, é você menos sabe, né? Porque ali sempre o aprendizado vai surgir. Como eu já falei para vocês, Deus nunca trabalha unicamente, exclusivamente para uma pessoa, tá? Ele sempre vai trabalhar numa via de duas mãos, né? Ou sempre vai ser uma situação, sempre vai acontecer de aprendizado para os dois lados, né? Então, sempre trate o seu irmão como seu irmão, né? Não como seu aprendiz, né? Você está ali há 30 anos trabalhando na igreja, né? E chegam pessoas novas, você peca gravemente, como falamos aqui, né? Que os maiores pecados são contra a caridade, e isso é contra a caridade, tá? Não ter humildade, né? Que são as características de Jesus Cristo: humildade, simplicidade, amor, compreensão, paciência, calma, né? Tudo que está ao contrário disso, né, nada é de Deus, tudo é do demônio, tá, minha gente? Então você está sendo fantoche do demônio. Perdão falar isso, mas é uma verdade. Você não está fazendo a obra de Deus. Apesar de que Deus vai continuar trabalhando porque a casa é dele, entendeu? E ali, quem habita ali é o Espírito Santo de Deus. Agora você, em si, você está afundando, você está criando uma sepultura para você mesmo, tá? Onde você vai cair diretamente lá no purgatório, e lá você vai, se não for no inferno, tá? E lá você vai sofrer e ainda depender, até quem sabe daquela, né, daquela pessoa lá que você ofendeu com a sua soberba. Então, tenhamos mais humildade, tenhamos mais irmandade, compaixão, tenhamos mais coração de Jesus Cristo, né? E menos soberba de fariseus, menos orgulho, vaidade, características do príncipe do mundo. Temos mais as características do príncipe da paz, o amor, a humildade, o diálogo, a conversa, explicar, né? Como Jesus ensinava, né? Então, minha gente, hoje é esta leitura, que todo aquele que estiver vendo, eu agradeço demais, né, o seu tempo, que você perde não, porque aqui você ganha, né? Porque aqui é a palavra de Deus. Mas é um tempo que você vai escutar, que você vai aprender, e Jesus agradece por isso, porque é a palavra dele. E eu, gente, eu só tenho também a ficar feliz. Por quê? Porque é um irmão que vê, que escuta, né? Pode ver os vídeos, pode escutar, pode aprender, e não vai ter mais a falta do conhecimento, que é o que vai te
trazer a sua salvação tão desejada, estar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque eu sei que tem pessoas que amam profundamente o nosso Senhor Jesus Cristo e esperam por esse dia, mas pecam, tá? Em algumas coisas simples e que podem ser reajustadas ainda aqui com você vivinho da Silva, tá? E uma delas é a humildade, principalmente caridade com o seu próximo, tá, minha gente? Com aquele, não aquele coitadinho, mas com aquele que você não tem paciência. Esta verdadeira caridade é aí onde mora realmente a porque não faz sentido você ajudar alguém legal, como eu já falei aqui, alguém que você goste, você trabalhar com fulano, porque fulano, já me dou bem com ele, já me conhece há 30 anos, aí você exclui pessoas que estão começando, e isso faz com que elas desistam também, tá, minha gente? Muitas pessoas desistem, né, porque estão começando, não tem aquela fé ainda desenvolvida, e acabam desistindo por verem isso. Mas aqueles que têm a sua fé desenvolvida, já entenderam, nunca vão se importar com isso. Mas eles observam, assim como eu observo, muitas questões como esta, né? Vou juntar com fulano, porque fulano me conhece melhor, eu já me dou bem com ele. Não é assim que funciona, tá? Pelo contrário, você vai usar principalmente aquele que você não conhece, tá? Para quê? Para que você ajude ele no processo da caminhada, você tenha um coração bom como Paulo teve, né? O apóstolo Paulo, né? Uma humildade em si, o quê? Não é rebaixar, porque não é você, é Jesus Cristo quem se rebaixa, né? Por quê? Porque é para ele que você vai honrar e glorificar, tá? O nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, porque foi isso que ele fez durante a vida dele aqui. Tá, minha gente? Então fiquem com Deus, que o Espírito Santo acompanhe durante a semana e que você não desista do processo de santificação, tá? Dos seus defeitos. Não interessa se você tem 100 anos já, se você tem 80, se você tem 15. O importante é que você nunca desista, tá? Nunca desista. Quer saber os seus defeitos? Peça para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo, tá? Peça mesmo, tá? Agora aguarde, porque muita coisa boa não vem, não. Seja corajoso e forte, tá? E alegre, porque a alegria é o que contagia, minha gente. Você pode ver que muitos discípulos presbíteros aqui se destacaram, né? Pela sua alegria, né? Isso é muito importante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja alegre e confie em nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã.